Bendito seja o Senhor, que nos amou de tal forma, que entregou a si próprio por todos nós. Aleluia. Como aquele cântico que nós cantamos, nunca saberemos o preço do nosso pecado. Nunca conseguiremos aquilatar, avaliar o custo, O custo foi altíssimo, o preço da nossa salvação. Não existe preço humano, não existe riqueza humana, nenhuma, que pode pagar por esta salvação. Glória a Deus. Amados, nós temos algum tempo ainda e nós vamos completar de uma maneira bem breve aquela palavra que eu dei no domingo passado, quando eu comecei a falar sobre a igreja no tempo do fim. Eu disse que nós temos um contexto de mundo bastante perverso e corrupto e que nós não temos como evitar que isto ocorra. Não temos como evitar que as coisas sejam da forma que são. Mas nós podemos, como cristãos, como igreja, nos proteger. E a primeira coisa que eu disse que nós podemos fazer é não violar a aliança que nós temos com Deus. O primeiro mandamento da aliança que Deus fez com o povo de Israel diz o seguinte, vamos relembrar o texto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terá outros. Nós falamos que na sociedade atual existem muitos deuses e muitos ídolos com uma cara talvez muito diferente daquela que havia, na época em que Deus fez a aliança com o povo de Israel, ou mesmo na época em que Jesus veio à terra. Não importa a cara que eles tenham. A verdade é que a sociedade, em cada geração, em cada época, tem os seus próprios deuses e os seus próprios ídolos. E a aliança que Deus fez com o povo de Israel, e que foi feita numa dimensão maior ainda com o povo de Israel e os cristãos, todo aquele que recebeu a Cristo, porque o Senhor disse que o povo de Israel não permaneceu naquela aliança que ele havia feito com os seus pais, mas ele ia fazer uma nova aliança, ele não ia abandonar o povo, não ia deixar de abençoar, não ia deixar de cumprir as suas promessas, mas ele ia fazer uma nova aliança para que as suas promessas, seus juramentos pudessem ser fielmente cumpridos. Não apenas alcançando o povo de Israel, mas alcançando todos os gentios, dos quais nós fazemos parte, neste tempo, nessa geração. Então, Deus fez isso. Eu trabalhei muito sobre isso, eu quero dar uma continuidade aqui, dizer o seguinte: o amor de Deus e o amor ao próximo é o próximo passo que nós precisamos, tanto para nos proteger, como para nos fortalecer, e nos dar a condição de perseverar, para ficar firmes e fazer a vontade de Deus, mesmo no meio de uma geração perversa, iníqua. Como Pedro fala no seu discurso lá em Atos capítulo 2, como Noé enfrentou, por muitos anos, enquanto ele estava construindo a arca, ele vivia no meio de uma geração perversa, e assim por diante. Na época de Abraão, também havia uma geração que acreditava em muitos deuses, e com isso refletia a perversidade, a iniquidade, a injustiça que procede desses falsos deuses e falsos ídolos, Então, é isso. A palavra de Deus diz que, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Se alguém recebe o amor de Deus na sua vida, através da obra de Jesus, do seu sacrifício, ele recebe ao mesmo tempo um cuidado especial de Deus, a proteção de Deus, uma mudança, né, radical, transformadora da sua vida, porque ele deixa de pertencer ao mundo para pertencer a Cristo. Ele deixa de seguir o caminho do mundo, que gera morte, porque é o caminho do pecado, para andar no caminho de Cristo, que é o caminho da vida e da verdade. Né? Ele deixa de ser uma criatura natural, um filho de Adão, né, que vive longe do Senhor, para se tornar um filho de Deus em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 24, que Deus coloca em nós uma nova natureza, a natureza do seu Filho. E essa nova humanidade que nós recebemos, não mais a de Adão, mas a humanidade que vem através de Cristo Jesus, operada pelo Espírito em nós, essa nova humanidade foi criada em justiça, santidade, procedentes da verdade. Ou seja, esta nova humanidade reflete a natureza de Deus, que está em Cristo. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdade, porque Ele é o verdadeiro. A própria palavra de Deus diz que Jesus é o verdadeiro. Então, essas não são características de Deus. É a essência de Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é puro. Ele não pode ser outra coisa, porque isso faz parte da natureza dele, é um atributo dele. E em Cristo Jesus, resolvendo o problema do pecado, da rebelião, da desobediência humana, Deus nos brindou, nos presenteou com a sua natureza que está em Cristo. Vou repetir, Efésios 4, 24. Leia depois lá o capítulo, né? Você vai ver. Então, Ele nos reveste com uma nova natureza, uma nova identidade. Então, agora não somos mais filhos de Adão. Ainda carregamos nesse corpo a natureza velha? Sim, carregamos. Mas ela foi quebrada em suas operações. O poder do pecado foi quebrado. Então, agora o que reina em nós é o poder do Espírito Santo. Não é mais a lei do pecado e da morte, é a lei do Espírito de vida, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. É isto que opera em nós. Nós temos que dar conta disso, compreender isso, ser conscientes dessa realidade. Não somos mais filhos de Adão. Não somos mais devedores da carne, somos devedores do Espírito. Aleluia. Quem crê, diga amém. E quem está contente com Jesus, diga glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Deixa eu avançar um pouco mais aqui. O texto de, João capítulo 3, versículo 16, fala do amor infinito de Deus que nos alcançou. Mas primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, dá um contraponto. Eu vou ler a partir do verso 14 ao 16, para fazer melhor sentido. Então, a primeira carta diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque recebemos a Cristo Jesus. Você pode falar amém? Isso é verdade. João capítulo 5, versículo 24, fala exatamente isso. Porque nós cremos em Jesus, né? Cremos naquilo que Jesus fez por nós. E naquele que enviou a Cristo, nós passamos da morte para a vida. Mas não é isso que o versículo está falando, não. O versículo 14 aqui de 1 João 3 diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Opa! Não é porque eu recebi a Cristo, não é porque eu aceitei a palavra de Jesus. Isso é verdade. Mas João está dizendo que a prova de que você
ama a Deus, que você recebeu o amor de Deus em seu coração, é que você agora passa a amar os seus irmãos. O que esses irmãos têm de diferente que os outros não têm? Bom, os seus irmãos têm a mesma identidade que você. Tem o mesmo Pai, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, andam no mesmo caminho. Isso nos identifica uns com os outros. Mas a prova do vínculo que nós temos como irmãos em Cristo é que o mesmo amor que te alcançou, me alcançou. E o mesmo amor que o Senhor deseja que eu ame vocês, também está em vocês para que você me ame. E amar a Deus que você não vê, eu não sei se é verdade. Você diz que ama a Deus, eu vou acreditar. Mas eu não sei como é que você ama a Deus. Eu não consigo enxergar o teu interior. Mas se você amar o seu próximo, a partir do seu irmão, aí sim eu vou ter a prova de que o amor de Deus está no teu coração e no meu. Eu vou ter a prova de que realmente Deus está em nós. Porque o amor dele não apenas nos alcançou, mas ele é refletido através de ações, de atitudes, de testemunho. Tiago fala isso na sua carta, no primeiro capítulo, né? Então, voltando aqui para o texto, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha a prova aí. Essa é a prova verdadeira. Porque amamos os irmãos. Aquele que não permanece aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino ou homicida. Ora, nós sabemos que todo homicida não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Pastor, mas isso é difícil. Você acha que isso é difícil? Para a carne é impossível. Mas se você andar no Espírito, viver essa nova natureza que eu acabei de falar agora há pouco, fica fácil. Esse é o nosso problema. Nós queremos cumprir o mandamento de Jesus na nossa carne. Eu não vou amar aquele camarada, ele não merece. Eu não gosto da cara dele. Eu não simpatizo com ele. Isso aqui. Outro dia ele olhou torto para mim. Eu não concordo com as ideias dele. Não sei, tem alguma coisa lá que não me entra, sabe? Então, agora ele está precisando, mas deixa ele se virar sozinho. Sabe o que é isso? Carne, preferências. Tudo que procede da natureza adâmica. Se a gente vai regular as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, por esses sentimentos, vai ser difícil amar o próximo. De vez em quando e em parte ainda, né? Eu tenho que encarar esse desafio. Como é duro falar com essas pessoas. Como é duro, né? Como é duro ter que suportar isso, não sei o quê. É porque realmente nós não estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie. Não estamos permitindo que o amor de Cristo nos encha e nos conduza. Conduza os nossos pensamentos, atitudes e decisões, a nossa maneira de enxergar o próximo, a partir dos nossos irmãos, da nossa família. Esse é o nosso problema. Mas se a gente lida com isso, pastor, eu tenho dificuldade. Então está perdendo tempo, já devia estar orando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, eu tenho muita dificuldade de, em situações como essa, amar o próximo. Eu tenho dificuldade de amar aquela pessoa, aquele colega de trabalho, o meu parente, o meu vizinho, não sei quem, não sei o que lá. Coloca diante do Senhor. Você tem uma fonte inesgotável. O Espírito Santo é o Espírito da graça. É por Ele que derrama em nós o amor de Cristo.
E aqui diz que a prova de que nós passamos da morte para a vida, de que nós amamos a Deus mesmo, é que nós amamos o nosso próximo. É que não apenas aceitamos o que Cristo veio nos dar, né, a sua vida em nós, mas devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, a nossa vida que ele está falando aqui é essa vida nova. Os outros não precisam da nossa carne. Os outros não precisam da nossa cobiça, do nosso egoísmo, da nossa mesquinharia. Os outros não precisam da nossa impureza, do nosso engano, da nossa mentira, da nossa falsidade, da nossa hipocrisia. Os outros precisam do amor de Cristo. Já já vou falar sobre isso de maneira detalhada. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa questão. Por isso Jesus, ele se comportou da forma como se comportou. Ele enfrentou, ele suportou muita oposição, né? Suportou muita pressão, né? E nunca revidou. Quando ele fez alguma coisa, foi por zelo ao amor de Deus, o zelo da casa do Senhor, né? Mas ele não ficava saindo aí, quem não concordava com ele, ele xingava, chutava, enfim, rejeitava. A própria pessoa estava se rejeitando, ele não precisava fazer nada disso. Mas vamos em frente aqui, que o relógio não para. Pois bem, eu quero falar um pouco mais sobre a aliança e o corpo de Cristo. Deus é um Deus pessoal e relacional. Ele salva indivíduos e famílias para colocá-los num corpo único, a sua igreja, que constitui a sua casa e a sua família, e uma família de muitas famílias, né? Então, Efésios 2 fala sobre isso, Efésios 2, 19 e 22, eu não vou ler, mas Deus realmente, Ele trata com o indivíduo. Cada pessoa é um indivíduo, é uma pessoa. Cada ser humano é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. E Ele ama cada pessoa. É um ser relacional. Salvação é individual. Mas quando Ele salva, Ele nos traz para a sua família, nos coloca no seu corpo, na sua casa. E a partir daí, nós fazemos parte de um corpo, de um coletivo. Deus traz a sua bênção sobre o corpo, sobre a sua igreja, sobre a sua família na terra. E cada um recebe. E como nós estamos andando no amor de Cristo, nós passamos a aprender a importância de dar e receber deste amor, de variadas formas. Passamos a compreender como é importante ajudar o nosso próximo, repartir a palavra, dar testemunho, orar pelos nossos irmãos, suportar, ajudá-los nas dificuldades, aconselhar, consolar, porque amanhã nós podemos passar por alguma situação e receber esse conforto do corpo. O corpo de Cristo é como uma casa espiritual, né? Muitos membros. E não existe dentro dessa membresia assistentes, telespectadores, espectadores de culto ou de reuniões. Existem participantes. Participantes. Todos os membros do meu corpo recebem direção de uma única cabeça, a minha mente. Todos os membros do meu corpo têm uma função, e eles fazem essa função segundo a minha mente, segundo a minha cabeça do corpo. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Não existem membros que não valem nada, que não servem para nada, que apenas assistem reuniões, recebe bênção, dá o seu dízimo e vai para a sua casa viver a sua vida. Isso não é corpo de Cristo. Isso é a enfermidade da igreja. E isso precisa mudar. Mas eu não vou entrar por esse caminho agora, porque eu não tenho esse tempo. Ele nos chama para um relacionamento. Ele chama cada um de nós para um relacionamento com Ele, né? Deus nos chama. E o relacionamento gera comunhão. E a comunhão gera vida. E a vida gera testemunho. Não somos uma ilha. Antes, nós vivemos num corpo com funções e propósito bem definidos. Aleluia. O mundo que nos rodeia é individual e individualista. Antigamente se falava
cada um para si, Deus para todos. Hoje, tiraram da equação da frase o Deus para todos. Cada um vive para si mesmo, cada um por si. Cada um por si, porque a competição é grande, a cobiça é grande, né? E cada um tem que cuidar da sua vida, não tem tempo para cuidar dos outros, nem pensar no problema dos outros, não dou conta dos meus próprios problemas. Quer ver, tem uma outra frase que os cristãos absorveram, um grande engano. O mundo fala assim, estamos vivendo uma vida difícil, uma crise enorme, né? Muita crise econômica, às vezes crise política, outros problemas, né? A gente, para permanecer de pé, tem que matar um leão por dia. Você já ouviu essa expressão, né? Não vou nem perguntar quantos já repetiram essa frase alguma vez. Nem vou perguntar. A gente tem que matar um leão por dia. Por que é tão difícil assim? Porque aos cristãos, aquilo que parece tão difícil para o mundo, também parece difícil para os cristãos. Para sobreviver, eu sou crente, eu sou cristão. Para sobreviver nesse mundo, a gente tem que matar um leão por dia. Por quê? Eu sei o que você sabe o que significa, eu também sei o que significa isso. Eu tenho que dar um duro danado. Às vezes o duro que eu dou não é nem suficiente para mim permanecer por cima. Manter meu emprego, manter meu salário. Quanto mais pensar numa promoção ou ir além, aí é mais difícil ainda. A competição é grande. Tem coisas que você não controla. De repente bate na tua porta, está desempregado, tem uma enfermidade, você não tem como recorrer, não tem assistência médica suficiente, problema dos filhos na escola, o outro quer sair de casa, a filha engravidou, etc. Uma série de coisas. Desavença no casamento, carro bateu, não tem seguro porque o dinheiro está curto, agora como é que eu vou fazer? N problemas. Eu não vou ficar aqui falando da lista de problemas, são enormes. Aí você fala, não dou conta. Mas você se dá conta de quem é você? Tem se dado conta de quem você é? Você tem se dado conta de que você é filho de Deus? Que você está em Cristo? E que Deus abençoa o corpo dele, que abençoa cada família, porque Jesus é o abençoador das famílias, ele é o descendente de Abraão que iria alcançar as famílias da terra, está escrito, mas faz algum sentido para você ou não? Você acredita nisso ou não? Esse é o problema da igreja. Isto é a enfermidade da igreja. Não atentar para isso, não acreditar nisso. Queridos, quem aceita, mesmo que não fale, mas aceita no seu interior que você precisa viver uma vida para matar um leão por dia, para ficar por cima, você não tem relacionamento com o leão da tribo de Judá, não. O mundo pode falar isso, mas o cristão tem Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu o pecado na tua vida. Não existia problema maior do que vencer o pecado, porque o pecado gera morte. Ele separa o teu espírito do teu corpo. Teu corpo vai para o pó, o teu espírito, se você não se reconciliou com Deus, vai para o inferno, no julgamento final. Você acha que tem problema maior do que isso? Qualquer dificuldade humana aqui nessa terra é passageira, transitória. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje está com um problema, amanhã está com a solução. Problema por pecado? Não existe. Não existe solução para o pecado. Não existia. Até que Jesus veio. E Jesus se tornou Senhor e Cristo, aquele que está sobre o pecado, sobre a morte. E você já se uniu a Ele. Você está unido ao governador do universo. Aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que procede todas as coisas, os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da inteligência estão em Cristo. E você vai repetir no seu dia a dia, na sua luta, que eu tenho que vencer um leão, matar um leão por dia para ficar por cima? Cadê a sua fé? Cadê a sua relação com Jesus? Cadê a sua relação com a palavra? Parece que você não lê a palavra. Você não entende o que está escrito. Cadê o conhecimento das promessas de Deus? Percebe como o mundo entra e a gente cai facilmente. Estou dando um exemplo para vocês.
A gente cai facilmente. Olha para o povo judeu e vai ver se eles se comportam dessa maneira. Olha para o povo judeu e vê se eles se comportam como o ímpio tem se comportado na mesma geração, sobre as mesmas condições. Isso falando de um povo hoje que está carecendo da graça, carecendo da misericórdia, que não está no topo da bênção, não. Está sendo alcançado gradativamente, né? No mundo e em Israel. Não vou entrar nisso agora, mas eles têm uma raiz, têm uma cultura, têm um conhecimento, e eles não se dobram. Eu tenho um acordo com eles, para eles não falta um dinheiro. Não é bem assim, não. Mas eles realmente têm uma cultura religiosa, onde a Bíblia, o Velho Testamento, né, é uma coisa levada muito a sério. Onde a aliança que eles têm com Deus é levada muito a sério. Tem os transgressores da aliança? Tem. Tem aqueles que estão mais voltados para o mundo? Tem. Mas tem aqueles que temem a Deus, que levam muito a sério, que não se deixam levar. Agora nós estamos em Cristo, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós vamos dizer, eu tenho que matar um leão por dia para ficar por cima? Tem coisa muito errada nisso. Estou usando só isso como referência. Tem outras expressões que a gente acaba usando. A gente acha que nós estamos nos igualando às pessoas do mundo, tendo que andar do mesmo jeito que eles andam, tem que enfrentar as mesmas coisas, tem que passar pelos mesmos problemas. Nós podemos enfrentar os mesmos problemas, viver no mesmo ambiente, mas em Cristo há uma graça maior. Em Cristo há uma solução para nós. E essa solução não chega para aquele que não crê. Em Cristo há um caminho de bênção e de vida. E Deus não fica devendo coisa alguma para ninguém. Deus não fica devendo favor para ninguém. E Deus cumpre a sua palavra poderosamente. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você medite nisso, pense nisso. Para encerrar a minha palavra, obrigado. Eu vou ler aqui. Nós já lemos no domingo passado um texto de 2 Timóteo 3, 1 a 4, que fala do perfil, né, deste mundo, como as pessoas hoje estão. Foi escrito lá atrás, há 2000 anos, mas Paulo falou, nos últimos dias as pessoas seriam assim, assim, assim. E eu vou ler um outro texto de Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 17, tudo isso você vai receber, está tudo escrito bonitinho. Eu vou contrapor a visão do mundo com a visão daqueles que recebem e compartilham o amor de Cristo. Então, vamos ler primeiro qual é o perfil do mundo em Timóteo, 2 Timóteo. Paulo diz que as pessoas nos últimos dias seriam egoístas, avarentas, jactanciosas ou cheios de si mesmo, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados ou sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cruéis, amigos de prazeres ao invés de ser amigos de Deus. Esse é o perfil. Essa relação certamente não é completa, mas é o grosso. Agora vamos ler Colossenses para mostrar como é que Paulo fala que os cristãos devem viver, aqueles que receberem o amor de Cristo e que agora estão aprendendo a amar o seu próximo. Ok? Como é que eles devem ser? Misericordiosos, bondosos, humildes, mansos, longânimos, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, ter paz uns com os outros,
ser grato ao próximo e ao Senhor, né? Deixar que a palavra habite no seu coração, a palavra de Cristo. Instruam-se uns aos outros, instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ser sábio, né? Da parte do Senhor, louvar a Deus nos seus corações, servir ao Senhor, né, em tudo aquilo que faz aqui na terra, na sua profissão, no dia a dia, fazer as coisas como quem está servindo ao Senhor e dar graças a Deus por tudo. Aleluia. São duas listas que se contrapõem. Uma é o perfil do mundo, outra reflete aqueles que têm o amor de Jesus nos seus corações e que decidiram compartilhar esse amor, amar o seu próximo, como prova de que ele passou da morte para a vida e que o amor de Deus está no coração dele. E como Deus é dadivoso, é generoso, né? Como Deus se importa com as pessoas. E você agora tem se tornado filho de Deus, você também é levado, conduzido pelo Espírito a fazer a mesma coisa. Ok? Esse é o nosso desafio. Então, proteger-se contra os violadores da aliança é fazer de tudo para não quebrar o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além ou diante de mim. Como é que você agora se fortalece, preserva a sua saúde espiritual, né? Como é que você se firma e persevera na sua fé? Abasteça do amor de Jesus e aprenda a amar o seu próximo, né, como Jesus nos amou. São essas atitudes que vão proteger e ao mesmo tempo fortalecer e firmar a nossa fé. Desta maneira o mundo não nos quebra. Desta maneira o diabo não nos pega no engano, na falsidade e na sedução das riquezas e de outras coisas. E se nós andarmos desta maneira, nossos filhos terão um testemunho dentro da sua própria casa de que é assim quem anda com Deus anda desta maneira. Quem vive a fé cristã vive desta maneira. Então, antes deles irem para a escola, antes dele conhecer o mundo como esse mundo é, eles já estão recebendo todo esse ensinamento, todo esse testemunho, né? dentro do lar, para que os seus corações sejam assentados nesta mesma base, de aprender que uma aliança com Deus é a aliança da vida e não se deve quebrar. E que o caminho de Deus é um caminho do amor de Deus em nós e através de nós. E, para finalizar, eu quero ler aqui, apenas ler o texto bem conhecido de vocês, de Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42, que diz o seguinte: então, os que aceitaram a palavra foram batizados nas águas, né? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, indivíduos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra do Senhor, proferida pela boca de Pedro e dos outros apóstolos. E os que aceitaram a palavra foram batizados. Quem aqui já aceitou a palavra de Jesus na sua vida? Quem aqui já foi batizado nas águas? Opa! Então qual é o próximo passo? Segundo a palavra do Senhor aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você continuar lendo os outros versículos de Atos 2, você vai ver que a Bíblia não dizia que eles permaneciam na casa dele todos os dias, buscando a Deus, orando, comendo com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido.
A Bíblia diz que eles estavam todos os dias no templo, que eles iam de casa em casa, louvando ao Senhor, dando graças, cultuando, comendo juntos. Ou seja, eles aprenderam a viver como um corpo. E corpo é igreja. Igreja é aqueles que Jesus alcança do mundo, tira do mundo para ser dele e para viver em comunidade ou em uma comum unidade. Então, queridos, nós não somos uma ilha, nós não temos que viver sozinhos, não temos que viver afastados, não temos que viver uma vida cristã como se ela fosse apenas do domingo de manhã no culto, tá? Ou de uma reunião extra qualquer, depende de cada congregação, né? Um faz, e o resto dos dias e do tempo vamos viver a vida no mundo. Isso não é igreja, isso é a enfermidade da igreja, porque a Bíblia não ensina isso. E o caminho de Deus não é este. O caminho de Deus é uma vida em corpo, em família. Famílias vivendo em uma família. Aleluia. Receber o amor de Deus é uma coisa que cresce. Dar o amor de Deus, amar o próximo, também é uma coisa que cresce. E à medida que nós amamos, Deus nos dá mais amor. Ele enche mais e mais, nos dá aquelas características que eu li aqui, para que a gente possa exercer essas características com nossa família, né? Nossos filhos, cônjuge, e também com o nosso próximo. Essa é a vontade de Deus. E o mundo, para ser alcançado, precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Discurso, ideologia religiosa, teologia, etc., não vai alcançar o mundo. O que alcança o mundo é o amor de Cristo. Aleluia. Aleluia. Do jeito que você foi alcançado, e eu também. Fique em pé. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Nesta semana, você não vai compartilhar esta palavra, nem o que falei domingo passado, nem o que